Bom dia, luz. Bom dia, esperança. Bom dia, vida. Eu sou Gilberto Natê, pianista, arquiteto, professor convidado da Universidade de São Paulo. Já faz algum tempo que eu queria fazer um vídeo solo. Eu tenho vários CDs de recitais e concertos gravados aqui em São Paulo, mas também na Alemanha, na Inglaterra e na América. Mas DVD eu só tenho um. É uma série de concertos chamado Concerto com Texto, que é uma invenção minha, uma criação minha, junto com uma grande amiga, Yolanda Gentilezza, e com texto uma só palavra. Ou seja, eram recitais dramatizados. Esse concerto foi gravado no MASP, Museu de Arte de São Paulo, em homenagem aos 250 anos do nascimento de Wolfgang Amadeus Mozart e denominado Amadeus@Amadeus.gênio-da-música.concerto.gm, minhas iniciais no fundo. Eu estou aqui nos meus domínios domiciliares e convido vocês todos a entrar na minha sala de estar. Eu preciso confessar logo agora que eu sou um ser barroco. Barroco sob todos os aspectos. Barroco no olhar da arquitetura, barroco na vida, no comportamento, barroco no gostar de todas as artes e principalmente na música. E por essa razão, convido a participar desse vídeo 3 dos grandes nomes do período barroco, que se estende de 1600 a 1750. São eles Bach, Johann Sebastian, Scarlatti Domenico, Handel, Georg Friedrich. Todos eles nasceram em 1685. E isso justifica o nosso convite para os 3 aqui. Bach morre em 1750. Data essa que os musicólogos e historiadores marcam como o fim do período do barroco, né? Scarlatti morre em 57 e Handel morre em 59. Todos eles morreram, portanto, na mesma década. Nasceram no mesmo ano e morreram na mesma década. Eles escreveram extensivamente para o teclado, que são, por ordem de antiguidade, o órgão, a espineta, o cravo e suas variações, o clavicórdio. O piano, ele é inventado muito mais tarde, no início de 1700, né, por um italiano chamado Cristofori, e em seguida ele recebe grande recepção na Alemanha e na Inglaterra e tem grande desenvolvimento na Alemanha com Silbermann. Só que o ancestral do piano não é o cravo, mas sim o clavicórdio, mecanicamente falando. Embora todos esses compositores já conhecessem o piano forte, como era denominado então, nenhum deles compôs para o instrumento. O primeiro concerto público deste instrumento, o piano forte, foi feito em Londres por um dos filhos, o filho mais jovem de Bach, chamado Johann Christian, também conhecido como Bach de Londres. Mozart, quando era menino, ele assistiu o Johann Christian tocando em Londres e ficou muito impressionado. Ele devia ter uns 6 anos. O Johann Christian muitíssimo mais. Mas, a partir desse momento, desse concerto público, o piano entrou em domínio público, digamos assim, e foi o grande instrumento de sucesso. Todos os 4 filhos de Bach compuseram para esse instrumento e os compositores da época posterior, do período clássico, como Haydn, Mozart e Beethoven, todos eles compuseram para o piano. E o piano no século XIX, né, com o romantismo, explodiu e foi o grande instrumento do século, né? Bom, eis aqui o meu piano de cauda. Esse piano aqui eu comprei na fábrica nos Estados Unidos. Fiz uma viagem daquelas maratonas
com várias etapas de avião para chegar na fábrica, né, no Arkansas, e num lugar chamado Little Rock. Eu fui na fábrica e escolhi o piano que estava lá, chamado Artist Selection. E desde então ele me acompanha e a gente se acostuma de tal maneira com as coisas e os objetos, assim como as pessoas, que ele faz parte integrante da minha personalidade hoje em dia. O pequeno repertório que vocês vão ouvir logo a seguir foi todo escrito para o cravo, que tem uma produção sonora muitíssimo reduzida em comparação com aquela do piano, né? Então, o cravo não pode fazer, por exemplo, fortes e pianos, né? Às vezes, numa gravação com cravo, tem alguns cravistas que você consegue sentir uma diferença bastante grande ou até razoável no touché. Quando, nos nossos dias, o repertório do cravo é executado no piano, em geral os intérpretes não tentam recriar, sabe, o som do cravo no piano, mas eles tentam criar, melhor dizendo, uma atmosfera que possa remeter o ouvinte àquele período barroco, né? Só que o intérprete de hoje, que trabalha com piano, ele tem todos os recursos que esse instrumento oferece, tá? Então, esse repertório para teclado é caracterizado integralmente por uma atmosfera de contemplação, de beleza, de harmonia, de claridade, de equilíbrio, de controle, e que é chamado em música apolíneo. Os aspectos dramáticos são encontrados nas cantatas, nos oratórios, nas obras para órgão, nas Paixões de Bach, no Messias de Handel e nas óperas. Lembrando bem que a ópera O Orfeu de Cláudio Monteverdi é a ópera que inaugura o período barroco em 1600 e alguns anos, 1606. Os aspectos dionisíacos, que é o oposto do apolíneo, né, só vêm a frequentar o repertório do teclado no final do classicismo, eventualmente com Beethoven, e grandemente no romantismo, com o maior expoente deles, Liszt. Nas partituras desta época, nós não encontramos marcação de dinâmica, ou seja, forte, piano, pianíssimo, fortíssimo, acelerando, crescendo, diminuindo, etc. Normalmente o compositor indica o andamento no início da obra. Por exemplo, largo, adagio, andante, vivace, presto, allegro molto, allegro non troppo, etc, etc. Ao longo da história da música e ao longo da história da humanidade, muitos escritores, filósofos e intelectuais escreveram frases ou mesmo compêndios enormes sobre música. Eu quero citar uma frase de Aristóteles que na época dizia: a música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima de sua condição. Aristóteles. 20 e tantos séculos depois, Alphonse Daudet, autor de Les Lettres de Montmoulin, escreveu: La musique est une autre planète. E de fato ele tinha razão. A música é um outro planeta. De Johann Sebastian Bach, um adagio. Muito pouco apresentado em público esse adagio, mas é uma unanimidade dos amantes do repertório e dos intérpretes. Esse adagio, na verdade, é o segundo movimento de um concerto para oboé de Alessandro Marcello,
transcrito por Bach para o cravo. Bach transcreveu todos os concertos de Vivaldi de violino para o cravo, assim como de outros compositores italianos e de outros alemães, como Telemann, por exemplo, né? Essa prática da transcrição era muito comum naqueles tempos e ela permanece até hoje, e durante o período do romantismo foi muito usada grandemente por Liszt também, e invadiu o século XX e o século XXI. Esse adágio que eu vou tocar é na tonalidade de Ré menor. Aí a gente deixa o som desaparecer no piano. E vamos para Scarlatti. Domenico Scarlatti, o pai dele, Alessandro, era famosíssimo. Compositor de óperas, sinfonias, né? Era muito mais famoso que o filho conseguiu ser. Agora, depois com o tempo e os séculos passando, hoje Domenico Scarlatti é mais famoso que o pai, Alessandro Scarlatti. O Domenico, ele escreveu, ou compôs, como vocês quiserem, mais de 500 sonatas.
para o cravo, logicamente, do qual ele era um famoso intérprete e virtuoso. Essas sonatas eram também chamadas de exercício para o gravicembalo, que era como se chamava esse instrumento italiano. A sonata scarlattiana, ela não é o conceito da sonata do período posterior, que é o período clássico, né? Que possui diversos movimentos. As sonatas de Domenico, ou que todo mundo chama só Scarlatti, são peças curtas, 3 minutos mais ou menos, e em geral com um tema e um segundo momento com variações, né? Essa sonata que eu vou tocar, ela também tem a tonalidade de Ré menor. Eis Domenico Scarlatti. Grande número das obras de Handel para o teclado, cravo, leia-se, eram denominadas suítes. A suíte nasce como um conjunto de temas, melodias ou peças para dança, chamadas suítes de danças, uma depois da outra, en suite, suite de danse, acompanhada de cordas, sopros, percussão, eventualmente cravo. As suítes de Handel, assim como as de Bach e de outros compositores da época, têm os movimentos com denominações das danças, das suítes de dança. Assim, por exemplo, allemande, courante, sarabande, gigue, gavotte, air, menuet. Mas não sempre.
eles podem ter denominações outras, como, por exemplo, prelúdio, sonata, passacaglia, chaconne e também allegro, trio, vivace, etc. Esse minueto que eu vou tocar, de Handel, ele faz parte de uma suíte em si bemol menor, mas o minueto ele tem uma outra tonalidade, coisa que era não usual. Os movimentos eram sempre na mesma tonalidade, tanto em Bach quanto em Handel. Mas este está numa tonalidade de sol menor e não em si bemol menor. A versão que eu vou tocar é de um grande pianista alemão chamado Wilhelm Kempff, que trabalhou muito com a obra de Bach e fez inúmeras transcrições, mas não só transcrições, e arranjos também.
Handel. No início do nosso encontro, eu disse que eu era um ser barroco. E para ser coerente, eu aceito todos os dogmas e procedimentos do período, e principalmente daqueles que Bach e Handel estabeleceram. Então, eu escolhi um tema de Heitor Villa-Lobos, que é, na verdade, o tema de um prelúdio ou de um estudo para guitarra, para violão, e fiz um arranjo à la barroca, ou seja, um arranjo barroco mesmo. Então, é o que eu vou tocar agora. E curiosamente, ele também ele está na tonalidade de Ré menor, como foi o Bach e depois o Scarlatti.